Oi gente, como estamos? Tranquilos? Estamos aqui para começar mais uma videoaula sobre mais uma região brasileira. Agora a gente vai estudar a região sul do Brasil. Nós já estudamos as regiões Sudeste, Nordeste e região Norte. Estamos quase terminando de estudar essa parte da geografia do 7º ano, que são as regiões brasileiras. Começaremos então agora a nossa região sul. Na região sul nós vamos dividir essa videoaula em duas partes, diferente das outras regiões que foram em 3 partes, agora vai ser em 2 partes. A parte 1, hoje, nós falaremos sobre as paisagens naturais da região sul, então as características de clima, relevo, hidrografia e vegetação. E na próxima videoaula nós falaremos da população e da economia da região sul. Então uma região que nós dividiremos em apenas 2 partes. Então vamos lá, vamos começar aqui nossa introdução sobre a região, igual nós fizemos em todos os outros vídeos. Aqui o nosso mapa de regionalização do IBGE, para a gente localizar a região sul do país. Como o próprio nome já diz, se localiza na porção sul do território brasileiro. Geograficamente, essa é a região mais distante da linha do Equador que temos no Brasil. Isso vai dar uma diferença muito grande quando a gente for falar do clima da região. Algumas características da região sul, em relação aos estados, são apenas 3, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então é a região com menor número de estados que temos no Brasil. Em relação à área, é uma região muito pequena, apenas cerca de 576 mil quilômetros quadrados, o que dá cerca de 6,8% do território nacional. Claro, muito pequena em relação ao tamanho do Brasil. A região sul vai ser maior do que vários países que nós temos, mesmo aqui na América Latina. Mas é uma região muito pequena, é a menor região brasileira em termos de área. Em relação à população, são cerca de 29 milhões de habitantes, o que dá 14% da população do Brasil. A terceira região mais populosa, atrás apenas do Sudeste e do Nordeste. Em relação ao PIB, que nós iremos estudar a economia na próxima videoaula, o PIB é de cerca de 15% do PIB brasileiro, na ordem de 1,1 trilhão de reais. Mas isso é um tema que a gente vai falar no próximo vídeo. Então isso daqui é apenas uma introdução para a gente saber de qual região nós falaremos a partir de agora. Em relação aos estados, como eu disse, são apenas 3. Paraná, cuja capital é Curitiba, Santa Catarina, com a capital em Florianópolis, e Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre. Então esse é o mapa que nós vamos ficar mais habituado nos próximos dias com esse estudo da região sul do Brasil. Mais alguns dados aqui para a gente. Em relação à população, uma curiosidade, a população do Paraná e do Rio Grande do Sul é muito parecida, na ordem de 11 milhões e 320 mil habitantes. Porém, o Paraná tem uma densidade demográfica mais alta, cerca de 56,8 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto Santa Catarina tem uma população pequena, de cerca de 7 milhões de pessoas. Porém, com a densidade demográfica mais alta de todas, 73,1 habitantes por quilômetro quadrado. Então isso daqui é apenas para a gente fazer a introdução da nossa região sul. Começamos a falar agora sobre o clima da região sul do Brasil. O sul é a única entre as regiões do Brasil onde predomina o clima subtropical. Por essa razão, ela vai ser conhecida pelas baixas temperaturas que caracterizam boa parte do território da região durante o inverno. Então, se a gente observa ali no mapa, a gente pode ver ali que é a única região do Brasil que está na área subtropical. Todo o restante do país está na área tropical. Então, observando ali no mapa, nós podemos ver que é a única região do Brasil que está localizada ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, ela vai estar numa área de clima subtropical. O clima subtropical, nós já estudamos ele anteriormente, quando a gente falava sobre os tipos de clima do Brasil. Nós vimos que é um clima que apresenta estações do ano relativamente bem definidas. É aquele clima que tem verões quentes e invernos bem frios. Nesse mapa aqui da região sul, a gente pode observar que esse clima subtropical predomina em praticamente toda a região. Apenas na parte ali próxima ao Trópico de Capricórnio, no norte do estado do Paraná, vai apresentar o clima tropical de altitude.
No restante da região, ou seja, em quase toda ela, em sua maior parte, vai apresentar o clima subtropical. Alguns climogramas de cidades do Paraná e do Rio Grande do Sul, de Curitiba, Londrina e de Porto Alegre, a gente pode ver ali que o climograma apresenta para a gente como que esse clima subtropical tem exatamente o que nós acabamos de falar, os verões quentes. Então, nas épocas de dezembro, janeiro, faz calor. Então, é errado a gente pensar que o sul vai fazer frio o ano inteiro. Não. Durante o verão, o calor é forte, bastante forte, e no inverno a temperatura despenca, cai bastante, como a gente pode ver ali nos climogramas. Já em relação às chuvas, elas se concentram, como vê ali também, principalmente nos meses quentes. Porém, vê que está uma boa distribuição de chuva na maioria dos locais. Algo interessante ali para a gente, se nós observarmos o climograma de Curitiba e de Porto Alegre, percebemos que em Curitiba tem temperaturas médias mais baixas, mesmo que Porto Alegre esteja localizada mais ao sul. Nota que Porto Alegre está bem ao sul do território e Curitiba não tanto, mas Curitiba tem uma temperatura média mais baixa. Notem ali então a localização da cidade de Curitiba e a localização da cidade de Porto Alegre. Como eu disse, Porto Alegre está localizada mais ao sul, teoricamente deveria ter a temperatura média mais baixa, mas não, Curitiba tem essa temperatura média mais baixa. E isso ocorre devido à altitude. A cidade de Curitiba, capital do Paraná, está localizada em uma área mais alta do que a cidade de Porto Alegre. Isso a gente vai ver já já em instantes quando a gente for falar do relevo. Em alguns anos, no inverno, faz bastante frio na região e muitas vezes pode até nevar nas partes mais altas, nas áreas de serra, nas regiões de serras catarinenses, serras gaúchas. Há alguns anos pode realmente ocorrer a presença de neve. Uma onda rigorosa de frio provocou neve em várias cidades da região sul do Brasil na madrugada desta sexta-feira. Em Santa Catarina, os termômetros chegaram a registrar 8 graus negativos. As serras catarinense e gaúcha foram as mais atingidas pela massa polar de ar frio, vinda da Argentina. Nevou em Bom Jesus da Serra, em Santa Catarina. Os termômetros chegaram a marcar 8 graus negativos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. E foi lá que os turistas viveram um período mais prolongado desse fenômeno histórico. Em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, a neve começou por volta das 3 horas da manhã, produzindo belas imagens do início do dia. Os moradores de São José dos Ausentes enfrentaram um frio de 4 graus negativos. Turistas e moradores de Gramado e Canela também puderam ver a neve, com temperaturas próximas a 0 grau e alta umidade do ar, condições propícias para esse tipo de precipitação. Para o fim de semana, não há previsão de neve, mas o frio continua, podendo provocar geadas. Nessas imagens aqui, nós podemos observar áreas que tiveram neve em alguns anos que a temperatura esteve mais fria na região sul do Brasil. E deixa uma paisagem bastante bonita, né? Bem diferente do que temos na maior parte do país. E é interessante que quando neva no sul do Brasil, sempre vai ter alguém querendo fazer um boneco de neve. Só que não fica tão boneco de neve assim, né? Inclusive, o frio no sul ele traz vantagens. Uma grande vantagem que o frio no sul traz é que atrai turistas. Muitas pessoas de várias partes do Brasil, quando quer ver o frio, quando quer ver áreas com neve nos anos que pode nevar, acabam indo na região sul. Então o frio é um atrativo para turistas. No entanto, uma grande desvantagem que o frio tem na região sul está relacionado à agricultura. Muitas vezes as geadas podem prejudicar parte da agricultura da região, gerando prejuízo para os agricultores. Então o frio ele traz vantagens para a região, no entanto traz desvantagens também. Em relação à vegetação, nós temos o seguinte: devido ao clima frio na maior parte do território e aos diferentes tipos de relevo que encontraremos no sul do país, a região, apesar de ser pequena, tem vários tipos de vegetações diferentes. Nesse mapa aqui a gente pode ver as vegetações originais onde elas ocupavam na região. Vemos que originalmente havia muita área de floresta tropical, tínhamos também muita vegetação de araucárias, a mata de araucária, havia também muita vegetação litorânea e muitos campos. Então esse mapa mostra as vegetações originais da região sul do país.
Em relação à araucária, essa mata, que é encontrada no sul do Brasil, predomina na região de clima subtropical. Então, como é a única região que nós vamos encontrar esse clima no Brasil, é a região onde a araucária se desenvolveu melhor. E essa vegetação é marcada pela presença do pinheiro do Paraná, que é uma árvore alta que pode atingir de 10 até 35 metros de altura, com essas folhas longas, como a gente vê ali na imagem, e pontiagudas também. Ela é uma das árvores mais antigas do planeta, 200 milhões de anos, e sempre fez parte da cultura do sul do Brasil. Hoje, o imponente pinheiro está diante de seu maior desafio, a sobrevivência. A floresta com araucária chegou a se espalhar por 200 mil quilômetros quadrados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas nos últimos 100 anos, o homem explorou a floresta sem nenhum controle. Durante décadas, a madeira da araucária abriu espaço para a colonização e movimentou a economia. Em 1993, quando o corte foi proibido, a área original da floresta com araucária já tinha sido reduzida a uma pequena sombra do que era. Corria um sério risco de desaparecer. 26 anos depois, ela ainda não se recuperou. A fiscalização encontra cenas de desmatamento ilegal, a produção agrícola continua avançando. Mas ainda é possível ter uma pequena amostra do que um dia a floresta já foi. É o Parque Nacional de São Joaquim, criado em 1961 por iniciativa de um fazendeiro da Serra Catarinense. João Rodrigues Matos amava essa árvore e convenceu as autoridades a proteger a mata, as nascentes e os animais, como a gralha azul, que costuma enterrar o pinhão e esquecê-lo. Assim, com a ajuda do pica-pau e do papagaio charão, acelera a expansão da floresta. Quando a gente cria uma unidade de conservação, a gente está garantindo que aquela amostra de natureza, ela fique de uma forma permanente para as futuras gerações. O que a gente conhece hoje, pela Constituição, as futuras gerações também têm o direito de conhecer. Já em relação aos campos, os campos correspondem a um tipo de vegetação composta principalmente de gramíneas, e é encontrada principalmente na região sul do país, exatamente devido ao clima frio, e recebe até a denominação de pampas. E quando os campos se desenvolvem sob relevos levemente ondulados, vão receber o nome de coxilhas, como essa que a gente pode ver na imagem aqui que está aparecendo no vídeo. Os campos da região sul do Brasil são denominados como pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que fica restrito a apenas um estado, mas ele tem uma característica, ele é transfronteiriço, ele se estende até o Uruguai e Argentina. Nós temos milhares de espécies de gramíneas e de outros tipos de vegetação arbustiva e arbórea, ocupando diferentes estágios sucessionais e diferentes locais dentro do bioma. Assim como ocorreu em outras regiões brasileiras, o sul do Brasil também teve muitas alterações em suas vegetações originais. Nesse mapa aí a gente consegue observar toda essa área que está colorida de cinza são as áreas que já foram alteradas pela ação humana ao longo do tempo. Observamos ali que em relação à araucária, resta muito pouco delas, principalmente no estado do Paraná, embora tenha algumas no estado de Santa Catarina também, e em relação aos campos, essa vegetação existe principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Tirando essas partes que a gente pode ver aí no mapa coloridas, cada uma destacada com seu tipo de vegetação, a maior parte da vegetação original da região sul já não existe mais. Em relação ao relevo,
o sul do Brasil é marcado pela presença de planaltos, de serras, de chapadas, também por depressões e uma planície estreita mais no litoral do Rio Grande do Sul. Em relação à geologia, como a gente pode ver aqui no mapa, em praticamente todo o território nós vamos encontrar tipo de rocha sedimentar. Observando esse mapa aqui de relevo, podemos ver serras importantes no sul do Brasil, como a Serra do Mar e a Serra Geral, sendo que o ponto mais alto da região vai ser o Pico Paraná, com 1.922 metros de altitude. E são exatamente nessas partes mais altas do relevo, como na Serra do Mar e principalmente na Serra Geral, entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, que nós vamos encontrar as menores temperaturas durante o inverno. Então aquela neve que a gente costuma ver, aquelas áreas geadas, acontecem exatamente aí nessas partes de grandes altitudes. No sul do Brasil, essas rochas sedimentares deram origem à formação de importantes recursos naturais, em especial o carvão mineral, que no Brasil está disponível principalmente nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Tanto que no sul do Brasil existe uma área chamada Cinturão Carbonífero do Sul, que coincide exatamente com as áreas de depressões e rochas sedimentares, comparando os dois mapas. Então, as principais áreas de exploração de carvão mineral do Brasil estão exatamente na região sul do país. Nessa imagem aqui, a gente pode observar uma área de exploração de carvão mineral exatamente no sul do país. A região sul do país detém quase 100% das reservas de carvão mineral do Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra a maior fatia desta riqueza, quase 90%. As jazidas se localizam principalmente na metade sul do território gaúcho. A jazida de Candiota é a maior do país. Além disso, o carvão gerado aqui tem um dos menores custos do mundo. As reservas do Brasil são estimadas em 32 bilhões de toneladas. Quase 40% desse volume está em Candiota. São 12,3 bilhões de toneladas. Nas mãos da estatal CRM, a Companhia Rio-Grandense de Mineração, estão hoje aproximadamente 3 bilhões de toneladas. O custo de extração de cada tonelada é estimado em $15. O custo da exploração no município de Candiota é baixo porque a jazida está muito perto da superfície, a no máximo 50 metros de profundidade. As máquinas e os trabalhadores operam a céu aberto. Esta máquina de 36 metros de altura remove os materiais que cobrem o carvão antes do início da sua extração do solo. Além disso, a mina da CRM em Candiota fica a apenas 2,5 km de distância da usina termoelétrica que usa a matéria-prima extraída no local. Após ser detonada e passar por britadores que dividem o produto em pedaços menores, o carvão é enviado para a usina termoelétrica por uma correia de 2.500 metros de extensão. A usina termoelétrica de Candiota pertence à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, uma empresa do governo federal. A CGTE gera aproximadamente 450 megawatts de energia. O carvão brasileiro apresenta uma qualidade baixa em relação ao de outros países. Tem um alto teor de cinzas, de umidade e de enxofre. Mas alguns técnicos da área consideram que essa avaliação é relativa. O carvão considerado de maior qualidade é adequado para o uso na siderurgia e na metalurgia. Para a geração de energia elétrica, a qualidade do carvão gaúcho seria suficiente. A quantidade de carvão que existe no Rio Grande do Sul é tão grande que poderia abastecer por vários séculos um número de termoelétricas ainda maior que o atual, e com a vantagem de oferecer segurança energética ao país, já que não depende de chuvas como as usinas hidrelétricas. Além dos recursos naturais minerais, em algumas localidades da região sul, a geologia deu origem a formações impressionantes, como é o caso do Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta Grossa, Paraná. Então a geologia da região acaba tendo esse formato bem diferente, bem peculiar, que acaba trazendo muitos turistas para a região para visitar essas partes, já que ficam esses monumentos muito bonitos, formado, como a gente vem dizendo então, pelas rochas sedimentares que predominam em praticamente toda a região.
Em relação à hidrografia, a gente pode começar observando esse mapa e essa tabelinha aqui. O que acontece? O sul do país, apesar de ter 14% da população, tem poucos recursos hidrológicos, ou seja, tem pouca disponibilidade de água. Apenas 7% de toda a água doce disponível do Brasil está localizada na região sul. Nós sempre passamos isso daqui para a gente ver como está distribuída a população e a disponibilidade de recursos hídricos no país, para a gente ver como que há uma diferença muito grande no Brasil. Em algumas regiões, como o norte, que nós temos uma população muito pequena, temos a maior disponibilidade de água doce. Em outras regiões, com uma população grande, como acontece no Nordeste, no Sudeste e também no Sul, temos pouca disponibilidade de água doce. Então, apenas um comparativo aqui para a gente. Então, o sul do país, com 14% da população, tem apenas 7% de toda a água doce disponível no país. As regiões hidrográficas que nós temos aqui, a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, região hidrográfica do Atlântico Sul, a do Paraná e a do Uruguai. Inclusive, teremos os dois principais rios da região. Serão os rios Paraná e o rio Uruguai. Aqui a gente pode observar na região sul para onde fluem os rios. Temos ali, como eu disse, como rio importante o rio Uruguai e também o rio Paraná, que passa pela região sul. Nesse mapa aí nós temos o relevo de Planalto, que prevalece na região sul, na maior parte do território, e nós teremos muitos rios de Planalto também. E esses rios de Planalto vão dar uma característica muito legal na região, que são essas paisagens muito bonitas, como a Cataratas do Iguaçu. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, as Cataratas do Iguaçu é uma paisagem muito marcante na região sul do país. Além dessa questão das paisagens bonitas como a Cataratas do Iguaçu, pelo fato dos rios serem de planalto na região, os rios de maior importância, que têm grande volume de água, são possuidores de grande potencial hidrelétrico, o que já é explorado no Rio Paraná, como o fato de ter sido construída a usina hidrelétrica de Itaipu na região, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil e a segunda maior do mundo. Décadas após a sua construção, o tamanho da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional continua a impressionar. A barragem de concreto entre o Brasil e o Paraguai tem 196 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 65 andares. Ela trava a passagem do Rio Paraná e gera energia para os dois países. Essa é uma das atrações de Foz do Iguaçu. Até hoje, é a usina que mais produziu energia elétrica no mundo. No
Brasil, atualmente, mais de 64% da energia elétrica é produzida pela força das águas. A construção de Itaipu, entre 1974 e 1984, foi planejada para aproveitar o potencial das cachoeiras que formavam o Rio Paraná, gerando energia limpa, renovável e mais barata. Considerada uma das 7 maravilhas da engenharia moderna, a usina hidrelétrica de Itaipu, formada por essa barragem de uma extensão de 3 quilômetros, aproveita as águas do Lago de Itaipu para gerar até 15% da energia elétrica utilizada no Brasil e a quase totalidade de energia necessária ao Paraguai. As águas passam por aqueles 20 condutos e vão gerar as turbinas que ficam na altura do Rio Paraná. Atrás da barragem há o Lago de Itaipu. Em outubro de 1982, o represamento das águas do Rio Paraná alagou o Salto de Sete Quedas, a grande atração turística que existia na cidade paranaense de Guaíra, e parte de outros 15 municípios, chamados de lindeiros, que desde então recebem royalties da empresa. Aproximadamente 16 bilhões de dólares foram investidos na construção da usina, até que Itaipu começou a produzir energia em maio de 1984, quando entrou em operação a primeira das 20 unidades geradoras. No sul do país, nós vamos encontrar também o aquífero Guarani. Observando no mapa ali, a gente vê que o aquífero Guarani ele está localizado em todos os estados da região sul. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há a presença do aquífero Guarani, que nós já estudamos, que é um dos maiores aquíferos que temos no Brasil. Meus caros, o vídeo hoje então chega ao fim. Finalizamos a parte 1 sobre a região sul, as características naturais, clima, relevo, hidrografia e vegetação. E continuaremos na próxima videoaula falando sobre economia e população da região sul. Então, valeu e até lá!